Fala, meu camisa 9, beleza? Você acha que apelidos como Robozão, ET, Vini Malvadeza, o Bruxo simplesmente surgiram do nada? A verdade é que cada apelido tem uma explicação. Muitas vezes eles surgem a partir de uma zoeira ou da origem do jogador em específico, ou um erro, um equívoco que é compartilhado várias vezes e aquilo acaba virando identidade desse jogador em específico. Então é exatamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. Qual que é a história por trás de cada apelido e por que eles são chamados assim até hoje? Alguns jogadores mais pesados da história vai estar nessa lista. Já que vocês gostam da zoeira, bora começar com um apelido que surgiu de uma brincadeira. Vini Malvadeza, também conhecido como Vini Júnior. De onde que surgiu esse apelido? Basicamente tem um canal, que é de um torcedor flamenguista, chamado Zopilote. Esse Zopilote ficava falando das atuações do Vini Júnior e falava que ele era muito malvado. Claro, ele tava destruindo. Desde sub-20, sub-17, seleção brasileira, base do Flamengo, o cara já era um talento descomunal, um negócio absurdo. Vini Júnior já era visto como uma joia que ia decolar, que ia destruir no futebol mundial. Mas até então, o Vini Júnior era ainda malvado. Não tinha virado malvadeza ainda não. Ele ainda tinha que evoluir um cadinho. Mas teve uma partida contra o Emelec na Libertadores. O Flamengo tava perdendo de 1-0. Vinícius Júnior foi colocado em campo no segundo tempo e o cara destruiu. Acabou com o jogo fazendo 2 gols e garantindo a vitória do Flamengo de virada. E nessa partida em específico, ele fez uma comemoração, botou os bração assim, ó, e colocou um óculos, faltando uma lente de um lado, um óculos preto escuro. Cara, tirou uma onda danada. E ali surgiu o Vini Malvadeza. O que era chamado de malvado pelos Zopilote passou a ser chamado de Vini Malvadeza. Eu acho que cada ano que passa o Vini fica mais malvado. O negócio é bizarro. Ele começou ali, Neguebinha, não sei o que. Pô, teve até apelido Neguebinha, né? De Neguebinha até Vini Malvadeza, pô, sacanagem. O cara evoluiu demais, velho. Sinistro. Vini Júnior merece esse apelido. Agora, pra mostrar pra vocês como é que um apelido pode surgir de uma coisa completamente inusitada, eu trouxe simplesmente o melhor jogador da história. Rei Pelé. Rei, vocês sabem o motivo. O cara é o melhor de todos os tempos. Ele merece essa coroa aí, é o cara mais sinistro de todos. Agora, Pelé, o nome do cara é Edson. De onde que surgiu esse Pelé? Simplesmente o moleque, quando era criança, o Edsonzinho, tirava e cantava mó marra no gol. Ele brincava no gol nas peladinhas ali de rua e ele falava que ele era o ídolo dele, o goleiro Bilé. Então ele ficava tirando onda, pô, defendi aqui, goleiro Bilé, tá entendendo? Ficava tirando essa marra. Só que Bilé foi se transformando ali no telefone sem fio, sabe? Ah, eu falo defesa do Bilé, quem? Aquele cara, Bilé, virou Pelé. Aí o pessoal começava a chamar ele sempre de Pelé. Inclusive, o rei odiava esse apelido. Ficava sendo enjoado pra caramba, porque o ídolo dele, na verdade, era o goleiro Bilé. Pelé foi um nome pejorativo ali de brincadeira, tá entendendo? Ele odiava esse nome, mas ele carregou por toda essa história. Duvido que ele morreu odiando esse nome, porque esse nome aí é o maior da história, meu irmão. Pô, quem é o goleiro Bilé, cara? Eu não sabia quem é esse cara, mas o Pelé eu sei. A gente pode falar também de algo que não é natural, que surgiu de forma mais natural possível. ET, Lionel Messi, meu amigo. Tem diversos apelidos aí. Alienígena, ET, Helbuga, sei lá. Mas mais especificamente ET. Você já sabe, cara. Porque ele não é desse planeta. As coisas que ele faz não pode ser comum. A gente não pode naturalizar, não pode normalizar o que esse cara já fez. Como, por exemplo, em 2012, o cara simplesmente fazia 91 gols em 69 jogos. Isso não existe, cara. Não é desse planeta. Então se encaixa perfeitamente com o Lionel Messi, esse nome ET. O cara ali dentro de campo, baixinho, destruindo o jogo, fazendo coisas magníficas. Pô, é sensacional. O apelido ET cai muito bem com o Messi. Outro craque que também tem um apelido que é mais ou menos nesse tema, que faz coisas que o corpo humano não consegue fazer, é o Cristiano Ronaldo, o maior rival aí do Messi. O cara é chamado de Robozão aqui no Brasil. E esse nome pegou pra caramba. Chegou até no próprio Cristiano Ronaldo em uma live. Pô, foi muito engraçado. Mas enfim, como que surgiu esse apelido? Basicamente tinha uma página no Facebook e que depois também teve no Instagram chamado Esse Dia Foi Louco. Nessa página fazia vários memes, jogadas do Cristiano Ronaldo, pegava bastante no pé do craque, que ele começou a comparar aí o Cristiano Ronaldo com uma máquina, um robô, porque fazia coisas sobre-humanas. Toda aquela dedicação, toda aquela fome de crescer, alta performance, o cuidado com o corpo, parecia que não era natural de uma pessoa. Então esse nome Robozão é justamente para justificar toda a performance que Cristiano Ronaldo tinha, que aquilo, cara, de fato não é qualquer um que consegue fazer. É uma máquina! Sim! Qual o apelido que a gente pode
dá pra um jovem talento que vem surgindo da base do Santos, os meninos da Vila, né? E que vem jogar no profissional e simplesmente arregaça com os veteranos. Assim que surgiu o apelido Menino Ney. Depois tiveram várias brincadeiras também, adulto Ney. Pô, tem vários apelidos aí pro Neymar, mas o Menino Ney ficou muito conhecido justamente por essa performance que ele tinha desde novinho, o talento natural, a gingada, drible, que ele partia pra cima dos veteranos e fazia, pô, de gato e sapato com os caras. Aquela época do Neymar no Santos, cara, era muito embaçada. Eu acho que foi a melhor época da minha vida vendo futebol. Sinceramente, pô, Menino Ney, velho, vai estar sempre aqui no coração. Pô, é um negócio diferente ali, velho. Falando em dribles absurdos e um talento descomunal, eu só consigo lembrar de um outro nome que possa ser superior ao Neymar Júnior. O nome dele, Ronaldinho Gaúcho. Cara, aí não tem o que falar. O cara recebeu o apelido de bruxo, simplesmente porque ele fazia magia no Barcelona. Ele já vinha destruindo desde a base ali, ó, o Grêmio, regaçou na seleção brasileira, mas quando ele chega no Barcelona, o que ele fez ali foi espetacular. Caso de fazer o Santiago Bernabéu aplaudir o cara de pé. Arrepia, arrepia. O cara simplesmente entrar no campo, meter 2 golaços, sair ovacionado, sendo aplaudido de pé. Aquilo lá não é pra qualquer um no futebol. Ele foi sendo chamado de bruxo não só aqui, mas também lá na Espanha. No mundo inteiro ele é reconhecido por mago, bruxo, porque o que ele fazia era genial, cara. Era um negócio que parecia magia. Então, pô, bruxo talvez eu acho que seja o apelido que mais combina com alguém. Cara, que pia muito, o cara é muito embaçado. Agora eu vou pegar vocês. Givanildo Vieira. Esse camarada aí você conhece? Sacanagem, né, mano? Givanildo Vieira. Esse camaradinho aí ficou conhecido como Hulk, mas desde os 3 anos, porque foi um apelido carinhoso que foi feito pelo próprio pai. Hulk se identificava muito com o super-herói Hulk da Marvel, né? E desde moleque, pequenininho, digo, igual 3 anos, ele gostava de, mostrar sua força pro pai. Não era só agora que ele tá fortão, grandão, que o cara tem esse apelido. Desde molequinho ele ficava tentando levantar peso, só pra mostrar, olha, pai, como eu sou forte, tô levantando isso daqui, tô levantando um botijão de gás, tá entendendo? Tô levantando 1 quilo de arroz, sei lá. Ele ficava levantando as coisas e demonstrando a sua força. E assim o pai deu esse apelido carinhoso, que é inclusive a forma como a gente conhece Givanildo, né? Ninguém conhece Givanildo, todo mundo conhece o Hulk. Outro jogador que ficou reconhecido pela sua raça, explosão e força é o Adriano Imperador, que recebeu esse apelido de forma carinhosa pelos torcedores do Inter após uma partidaça contra o Empoli. O Empoli começou esse jogo ganhando, abrindo 1-0 pra cima do Inter de Milão. O Adriano foi lá, empatou, no decorrer do jogo ficou 2-2 e o Adriano decide fazer uma jogada individual, sai driblando todo mundo, inclusive o goleiro, e mete um golaço, cravando a vitória do Inter de Milão. Ele comemora, inclusive tem uma foto histórica, ele comemorando sem camisa o gol, e a partir desse jogo aí ele ficou reconhecido como o Imperador, justamente uma referência ao Imperador Adriano, o romano, que fez alusão aí também ao nosso Adriano, jogador atacante brasileiro. Esse apelido inclusive surpreendeu o próprio Adriano, que naquela época não tinha ganhado nenhum título e já era chamado de Imperador pelos torcedores. Ele ficou muito grato por esse apelido, recebeu todo o carinho, mas achava que, cara, ele ainda tinha que entregar pra merecer esse apelido carinhoso que a torcida deu a ele. Bora abrir a fazenda agora, porque tem cada apelido com nome de animal aqui no Brasil, cara. Tipo, Deus me livre, né? Vou começar por esse aqui, Alexandre Pato. O Alexandre Pato, desde a base lá, tava desenvolvendo. Isso acontece muito, inclusive. O jogador ser chamado pelo nome mais a região de onde veio. Então, por exemplo, Lucas Paquetá. Paquetá não é o nome dele. Paquetá é a ilha de Paquetá. Ele leva esse nome por referência, inclusive, ó, mais um nome pro vídeo. Mas Alexandre Pato era porque, quando ele era moleque, ele jogava ao lado de um Alexandre. Ele era um Alexandre e o outro era Alexandre Paraná. Mas ele também veio do Paraná, então era pra estar ali 2 Alexandre Paraná. Então ele teve que desenvolver um pouco melhor o nome dele. Ele botou Alexandre Pato, porque ele veio de Pato Branco. Então justamente por isso que vem o nome final Alexandre Pato, que foi tão reconhecido aí, aquele craque do Milan, do Internacional, que destruiu muito no futebol. E se tem o Pato, também tem que ter o Ganso. O Ganso, cara, é uma história um pouco mais engraçada, porque Paulo Henrique Ganso surgiu na base do Santos, e lá tinha um roupeiro chamado Senhor Otávio. Esse Senhor Otávio tinha uma gíria, que inclusive é muito conhecido entre as pessoas que moram em Santos, que é chamar os garotinhos como ganso. Ganso é um termo pejorativo para um jogador que joga mal, ou um novato que tá chegando ainda tem que desenvolver. Então Paulo Henrique era chamado de Ganso por Senhor Otávio. Por quê? Pô, ele tava crescendo e indo jogar no Sub-20. Aí, o que esse gansinho tá indo
fazer aí? O que esse ganso tá indo jogar no Sub-20? Ele ficava soltando essas brincadeiras. E sempre que o Paulo Henrique fazia um gol, ele ia comemorar lá também com seu Otávio, tirar uma onda, pô, aí ó, gol do ganso. Esse nome pegou tanto que quando o Paulo Henrique foi jogar no profissional, já existia outro Paulo Henrique também. Então ele teve que escolher um outro nome após fazer um gol. Perguntaram pra ele, pô, como que você quer ser chamado? Você acabou de marcar um gol. Aí ele ficou pensando, bota aí Paulo Henrique Ganso. O Pato tá dando certo, o Ganso também vai dar. Então foi basicamente daí que surgiu esse apelido, que, pô, é muito engraçado, vamos lá. Mais engraçado do que esse aí é só o Pombo, meu amigo. Cara, a gente tem o Pato, tem o Ganso e também tem o Pombo. Esse apelido pegou tanto que o camarada chegou a fazer a tatuagem do Pombo aqui no pescoço, comemoração de gol. Mas como que surgiu isso daí na Vera? Na real, Richarlison tava em casa, assim, gravando um vídeo de sacanagem e tinha uma música que tava muito em alta, que é a dança do Pombo. E, cara, ele postou fazendo, e, tipo, o bico casou muito, tá entendendo? Até a estética dele, o narizinho, assim, parecendo um bico, pô, pegou muito, tá entendendo? Pegou tanto que ele fazendo em concentração da seleção brasileira, comemorando gols pelo Tottenham. Mano, um negócio absurdo. Enfim, aí que surgiu o apelido Pombo. Eu tenho um carinho enorme pelo Richarlison, porque ele é capixaba, eu sou capixaba também, a gente aqui, ó, do Espírito Santo, ele veio de Nova Venécia. Então eu botei muita fé nesse cara, pela humildade, pelo carisma. Ele é um cara muito, pô, parece ser um cara muito gente boa, tá entendendo? E Pombo caiu muito maneiro com ele, um meme aí que acabou virando um apelido pro cara. Se a gente tá falando de apelido, nickname, essa nova identidade que o jogador ganha, eu acho que não tem como deixar de fora o melhor de todos, mesmo sendo antigo, pra mim, cara, isso daí marcou geração, que é o Anjo de Pernas Tortas, batizado aí no Mané Garrincha. Cara, é o mais poético de todos. Vocês vão concordar comigo. O Anjo de Pernas Tortas, o camarada nasceu com um problema defeituoso nas pernas, em que uma perna era pra fora, a outra era pra dentro, era meio esquisito. Dentro de campo, isso daí chegou até a ajudar ele a driblar, tá entendendo? A passar pelos marcadores. Os caras não conseguiam decifrar. Não era igual os outros jogadores. O cara tinha as pernas tortas, velho. Era um negócio embaçado. Então, realmente, o Mané Garrincha, cara, ele era diferenciado. Esse nome poético foi uma homenagem do poeta, né, Vinícius de Moraes, que batizou Anjo de Pernas Tortas pro Mané Garrincha e ficou marcado aí na geração. Mané Garrincha chegou a ser comparado com Pelé no auge, né? Infelizmente, ele acabou escolhendo algumas atitudes que muita gente não concordou na sua trajetória, na sua carreira, mas ninguém pode negar que esse cara foi um gênio sinistro da seleção brasileira e também do Botafogo. Alguns jogadores, inclusive, chegam a ter vários apelidos, várias identidades, né? Igual eu citei, Pelé, Rei Pelé, Mané Garrincha, Anjo de Pernas Tortas, também tem o Zico, já que eu tô falando da antiga era, né? Como que surgiu o Zico, velho? O galinho de Cantino também. Zico, nome Arthur, ele ainda quando ele era pequeno, a prima dele chamava ele de Arthurzinho, só que aí começou a aumentar esse apelido, né? Arthurzinho, Arthurzico, aí virou só Zico. Então foi uma parada bem natural, uma coisa de criança. A criança fica chamando o outro, Arthurzinho, Zico, tal, virou o Zico, o lendário Zico que a gente conhece hoje. E o galinho de Cantino nada mais é porque a mídia via ele como franzino e o galinho era pra lembrar alguém, vamos botar assim, magrelo, né? E Cantino é a região que ele vem. Então ficou galinho de Cantino também, o nosso eterno Zico aí, ídolo do Flamengo. Aspectos físicos também são levados em consideração, a sua etnia, a raça, né? Então quando a gente chega pra falar de Mohamed Salah, o rei do Egito, faraó, também vários apelidos. Mas por que rei do Egito, faraó? No Liverpool o cara tava destruindo. Já chegou a alta mídia. Então o pessoal pegou a etnia dele, ele tinha todo aquele aspecto de alguém que realmente nasceu no Egito. Ele era o craque do Egito, então nada mais justo do que botar rei do Egito ou faraó também, por toda a história que vocês sabem muito bem, das pirâmides e tudo mais. Então, Mohamed Salah recebeu esse apelido carinhoso da torcida do Liverpool, que caiu muito bem, na minha opinião. É uma parada que engrandece o jogador. Imagina se enfrentar o faraó. Rapaz, o pessoal, vai ficar com medo. E se eu tô com a camisa do City, nada mais justo do que eu falar do Haaland. O Erling Haaland, que é filho de um ex-jogador, recebeu um apelido de Cometa. O Cometa Haaland, um cara muito raro que surgiu de uma ascensão meteórica no futebol. Vamos lá. O seu pai, Alf Haaland, era zagueiro do City. O sonho do cara era ganhar uma Champions League. Quem cumpriu isso daí foi o Erling Haaland, o seu filho. Então essa ascensão meteórica aí tem muito histórico, meu amigo. Tem muita bagagem por trás. Um jogador conseguir superar o seu ex-jogador, que era o próprio pai, é uma parada muito difícil, cara. Você tem um pai jogador que você supere ele, isso daí você não encontra no futebol, é muito raro mesmo. E esse apelido, Cometa Haaland, veio dessa ascensão meteórica. Todo mundo tinha um olho nele, mas não esperava que seria tão rápido. Essa referência, inclusive, do Cometa Haaland, esse aspecto de raridade, é muito legal esse apelido também. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu selecionei os apelidos mais insanos pra vocês já conhecerem todos. E se vocês gostaram do vídeo, eu espero que vocês possam deixar uma curtida, um comentário, porque só assim eu consigo
consigo medir quais tipos de conteúdo eu posso trazer pro canal. Vale a pena citar também que se você gosta de conteúdos de futebol e já pensou em fazer isso e viver disso, né, ganhar dinheiro com isso, eu recomendo fortemente aí vocês participarem do FUTMoney. Eu vou deixar na descrição, é o passo a passo de como que você vai seguir para conseguir ganhar dinheiro na internet falando do que você mais gosta, que é o futebol. Então a gente se vê por aí e até o próximo vídeo.